Oi, empresária, vocês assistindo essa live aqui no meu feed. O tema de hoje é tipos de farinha de trigo. Se você quer saber um pouco mais, clica aqui e assiste. Bom dia, Suiane, tudo bem? Tá dando pra me ouvir, Suiane? Tá tudo certinho com a minha voz, com a minha imagem? Não está travando hoje? Pode me responder aqui, só pra mim saber. Bom dia, Senira, tudo bem? Tá tudo certinho com a minha voz, meninas? Me manda aqui pra mim saber se vocês estão conseguindo me ouvir, se não tá travando. Eu tô achando que tá um pouquinho escuro aqui atrás, mas eu já liguei a luz, não sei por que tá tão escuro também. Às vezes até o ângulo do meu celular, né? Mas tá bom. Meninas, e pode enviar essa live aí no direct de vocês, pra colegas de vocês. Enviem pra me ajudar, manda coraçãozinho aqui. Pode apertar bastante no coraçãozinho pra ir subindo essa live. O som tá tudo beleza, né? Então eu já vou iniciar já a nossa aula de hoje. Bom dia, Camila, acho que é, né? Cami Confeitaria, bom dia, seja muito bem-vinda. Tá tudo ótimo, então tá. Eu vou iniciar o nosso conteúdo de hoje. Quando a gente vai no mercado, a gente fica totalmente perdida. Eu já passei por isso, eu sei. Não está travando, aí tomara que continue assim. A gente fica totalmente perdida, não saber qual tipo de farinha de trigo que a gente vai usar para fazer bolo. Aqui o nosso foco da gente é bolo, porque eu trabalho com bolo, sou especialista em bolos artesanais. Então eu não vou puxar lá pro lado de pizza, lado de pães, porque realmente é bolo. Se vocês quiserem compartilhar essa live, gente, compartilha essa live. Para mais pessoas saberem aqui, entender o nosso conteúdo. Eu tô sentindo que tá travando um pouquinho. Tomara que não trava mais, tá? A gente fica totalmente perdida na hora de escolher nossa farinha de trigo. Porque lá no mercado tem farinha para pastel, tem farinha para pizza, tem farinha para pães. Tem para vários tipos, gente. Tem até para croissant, tem para sonho, farinha para sonho também. Ai, que bom, seja muito bem-vinda, Cami. Eu acho que você começou a me seguir, né? Começou a me seguir hoje, se eu não me engano. Eu acho que foi hoje de manhã ou ontem à noite que eu vi ali na notificação. Seja muito bem-vinda, tá? Aí, gente, quando você se sentir perdida assim, eu vou dar aqui alguns detalhes pra vocês na hora de você escolher sua farinha de trigo. Como eu já tenho falado pra vocês, feito vídeo também, às vezes na caixinha de pergunta alguém tem dúvida, eu respondo sobre a proteína da farinha de trigo, gente, é muito importante. A farinha de trigo, ela é responsável para estruturação do nosso produto. Qualquer produto que você for fazer que leva farinha de trigo, tanto pão, quanto bolo, quanto biscoito, ela é responsável, a função dela é responsável para estruturar aquele nosso produto, para o nosso produto ter estrutura, né? E quanto à farinha de trigo, quanto a proteína também que contém dentro dessa farinha de trigo, a rede de glúten. Então, quando a gente está pensando em farinha de trigo para pão, a gente tem que pensar na quantidade de proteína que contém dentro daquela farinha para a gente começar a fazer o nosso bolo, né? Se você escolher uma farinha de trigo no mercado que ela contém muita proteína, vai te dar um resultado de um bolo pesado, um bolo elástico. Porque a proteína da nossa farinha de trigo, quanto mais proteína, mais glúten vai ter a nossa farinha de trigo. E o glúten, não é que ele não deve estar na nossa farinha de trigo, ele faz parte da farinha, porém ele não pode ter muita quantidade e também ele não pode ser desenvolvido muito, porque desenvolver um pouquinho o glúten é desenvolvido na hora de a gente fazer ali a nossa massa de bolo. A gente vai misturar ali e, consequentemente, o glúten vai desenvolver, porque quando a farinha entra em contato com o líquido, que seria ali nossa emulsão, ela vai dar uma desenvolvida ali no glúten, porém não vai ser... não podem desenvolver muito para que o nosso bolo não fique pesado. A minha voz tá um pouquinho estranha porque eu tô gripada, gente. Peguei uma gripe, tá? Eu tô me esforçando o máximo aqui para falar um pouquinho mais alto para vocês conseguirem me entender. Seja muito bem-vinda, Irandi. Então, quanto mais proteína na tua farinha de trigo, mais glúten vai ser desenvolvido, tá bom? Então, quando a gente vai escolher uma farinha de trigo, a gente tem que procurar escolher
essa farinha com menos glúten. Não é sobre marca, tá? Há muitos anos atrás eu não tinha esse conhecimento. E a minha mãe sempre falava quando a gente ia comprar farinha pra fazer... Ela gostava de fazer pão. E quando a gente comprava farinha pra fazer pão, ela falava assim... Tem que ser uma farinha branquinha. Não sei se você já ouviu falar, a avó de vocês, a mãe de vocês já falaram isso. Coloque pra mim nos comentários pra mim saber. Elas também não tinham esse conhecimento, né? Elas falavam assim, tem que ser uma farinha bem branquinha. Farinha escura eu não quero. A minha mãe sempre falava assim, eu não quero farinha escura. Por quê? Quanto mais branquinha a farinha de trigo, mais refinada ela é. Se você for no mercado e comprar uma farinha de trigo amarela, essa farinha de trigo ela foi pouca processada. Então ela não passou por um processo de refinamento muito longo, vamos dizer assim. Porque é igual no açúcar, né? No açúcar a gente tem o cristal, o refinado e o mascavo. A farinha de trigo é quase a mesma coisa. A mais amarelinha é que passou por um processo de refinação pouco. Ela não foi muito refinada, ela foi pouca refinada. E depois a gente tem ali a farinha de trigo integral, que ela também não foi refinada, por isso que ela é escurinha. Então ali a gente tem ali a farinha de trigo integral, que ela não foi refinada. Depois a gente tem a farinha amarelinha, que ela foi pouco processada. E depois a gente tem a farinha de trigo refinada, que é bem branquinha. Essa bem branquinha é que contém menos glúten, tá? É a farinha que a gente usa aqui no Brasil, é a farinha tipo 1. Ai, que bom! Aqui você vai aprender mesmo, ô Irandi, você vai aprender. Eu vou te chamar de Antônia, tá? Porque eu te conheço como Antônia, Irandi, eu nunca te chamei. A Antônia trabalhou comigo lá no Hotel Slaveiro, lá em Joinville, a gente trabalhava juntas, né, Antônia? A farinha tipo 1, por exemplo, aqui no Brasil, eu vou começar pelos tipos de farinha ali, ó. Farinha tipo 1 é a farinha que a gente mais usa na confeitaria, tá, gente? A tipo 1 é usada pra fazer confeitaria, usada pra fazer pães. É uma farinha, assim, 1001 utilidades, vamos dizer assim. Aí depois a gente tem a farinha tipo 2, que é a farinha, como eu falei pra vocês, é a farinha mais amarelada, que é a farinha que é usada mais para pães. Por que ela é mais amarelada? Porque ela tem mais proteína, a quantidade de proteína dela é alta. Então ela é perfeita para fazer na produção de pães, porque quanto mais proteína na nossa farinha de trigo, mais forte ela é e mais glúten ela vai desenvolver. Então, para fazer o pão, a gente precisa sovar essa farinha, precisa desenvolver esse glúten para nossa massa ficar mais leve e fofinha, ficar uma massa mais fofinha para a gente fazer pão. Porém, para a gente fazer bolo, a gente não pode ter uma farinha que ela tenha muito glúten, porque a gente não pode, que ela tenha muita proteína, desculpa. E, consequentemente, também ela vai ter muito glúten, né? E a gente não pode estar desenvolvendo muito esse glúten para que, quer aparecer. Ela não pode ir uma câmera, essa menina. A gente não pode ter muita proteína dentro dessa farinha para não desenvolver o nosso glúten. Então vamos lá. A gente tem a farinha tipo 1, que eu já falei pra vocês, a gente usa na confeitaria em geral. E depois a gente tem a farinha tipo 2, que a gente usa mais para a parte ali de pães. Então no mercado a gente vai encontrar sempre a farinha tipo 1, tá? Quando você for comprar uma farinha de trigo, você vai olhar sempre a farinha tipo 1, que vai estar ali várias marcas. Vai ter um monte de marca de farinha tipo 1 no mercado. Só que você vai entender, Amanda, qual que é a melhor farinha de trigo pra gente estar usando na produção de bolo. Tanto bolo festivo, tá, gente? Quando a gente fala em bolo, é a mesma farinha de trigo. Você vai olhar na informação nutricional dela, que tá escrito ali a parte de proteínas. Naquela parte de proteína ali, você tem que escolher a farinha que ela tenha menos proteína, porque é uma farinha mais fraca pra gente estar fazendo nossos bolos, tá? Ela tem que ter pouca proteína ali, 4,9 a 5,9 de proteína. Por quê? Porque se tiver muita proteína, vai desenvolver nosso glúten mais facilmente na nossa massa e vai nos trazer o resultado de uma massa elástica, uma massa pesada, um bolo solado, tá? Então, por isso tem que ser essas porcentagens. Agora, por exemplo, esses dias uma aluna minha do meu e-book, esses dias não, faz alguns meses, ela me mandou mensagem no WhatsApp perguntando pra mim por que o bolo dela ficou escuro. Deixa eu dar esse exemplo pra vocês, eu gosto de trabalhar com exemplo, fica mais claro. Por que o bolo dela ficou escuro? Ela mandou a foto de um bolo de cenoura, sabe quando a gente usa, não sei se vocês já usou farinha de trigo integral. Ela ficou na mesma cor, o bolo de cenoura ficou na mesma cor que se ela estivesse usando uma farinha de trigo integral. Daí eu perguntei pra ela assim, o que ela mudou na receita? Ela, eu não mudei nada, ela não sabia identificar o problema que tinha dado o resultado que ela não esperou no bolo, né? Era pra dar um resultado como sempre e deu um resultado totalmente diferente. Então ela não conseguia identificar o problema. Eu falei, mas o único problema, se você não mudou a receita, é a tua farinha de trigo. Você desenvolveu demais o glúten. E ela comprou uma farinha de trigo que tinha 11,5 de proteína.
Essa farinha de trigo é uma farinha de trigo muito forte, ela é usada para fazer pão. Por que que o pão fica branquinho, bem clarinho, quando a gente vai comer ele? Porque ele tem que ser bastante sovado. Uma farinha forte dessa, ela precisa ser bastante sovado. Não sei se você já trabalhou, alguma de vocês já trabalhou em cozinha industrial. Eu já trabalhei em padaria, em cozinha industrial, que a gente tem aquelas batedeiras grandes, aquelas maceiras. Então, quando é pra fazer pão, pra gente não precisar mais ficar sofrendo na mão, assim, no braço, a gente colocava todos os ingredientes dentro da maceira e a maceira batia. Pra massa ficar bem elástica, a massa ficar bem assim batida mesmo, a massa precisa ficar bem batida para o nosso pão depois ter o descanso do crescimento. E quando ele cresce, ele vai manter uma massa fofinha pra gente, uma massa leve, uma massa bem clarinha. Já o pão, pra gente estar usando a farinha de trigo dessa porcentagem de proteína, que é 11,5 de proteína, e não tá trabalhando com essa massa como ela deveria trabalhar, que é sovando ela, misturando, ela, consequentemente mesmo, ela vai ficar escuro, o bolo vai ficar escuro. O bolo dela não ficou pesado, ele ficou um bolo fofo. Ela me falou, ela me mostrou na foto. Porém, não ficou um bolo clarinho, ficou um bolo totalmente escuro. Por causa que essa farinha não era apropriada para fazer bolo. Essa farinha é apropriada para fazer pão. Então, por isso a importância de a gente saber conhecer o nosso material de trabalho, né? A farinha de trigo, ela vai te dar um resultado no teu bolo. A gente quer um resultado incrível. Só que se você for comprar uma farinha de trigo, que ela tem 11% de glúten, de proteína, por exemplo, ela contém muito glúten ali dentro e ela não serve pra isso. Então, consequentemente, vai te dar um resultado totalmente contrário. Então, a massa de cenoura, pra ser uma massa amarelinha, uma massa clarinha, bonita, a massa de cenoura dela ficou totalmente escura, bem pretona, sabe? Então, deixa eu dar uma dica pra vocês. Quando vocês forem escolher a farinha de trigo no mercado, procure escolher farinha de trigo assim, ó. Eu comecei a usar essa marca, gente, desde o ano de outubro do ano passado. Não sei se tem na cidade de vocês essa marca. Eu não dei R$1 pra essa marca, tá? Eu até comprei um pacotinho assim pequenininho pra mim experimentar. Porque eu não dei R$1 na marca. Eu nunca vi essa marca aqui, por aqui, só na verdade de óleo, né? Que tem de óleo. Até já nem tem mais de óleo, mas tinha antes. Aí eu não dei R$1 nessa massa de farinha de trigo, né? Nessa farinha de trigo. Comprei um pacotinho pra experimentar. Ela assim, ó, tá saindo na frente da Dona Benta. E ela tá saindo na frente da Orquídea, que eu também gosto muito da Orquídea. Ela tá saindo na frente dessas duas marcas de farinha de trigo. Ela é maravilhosa. Coloque pra mim nos comentários se vocês conhecem essa farinha de trigo, eu quero saber. Aí quando vocês compram a farinha de trigo, é melhor a gente comprar ela assim de pacote, ó. Quando a gente compra ela de pacote, de saquinho de papel, ela conserva mais aqui dentro a umidade dela e conserva mais a farinha. A farinha fica mais conservada, vamos dizer assim, uma farinha mais fresca. Por causa ela ajuda também na nossa fermentação, tá? Não é só o fermento que ele vai ajudar na fermentação do nosso bolo. É um componente junto. Sem a farinha ali dentro, o fermento também não cresce, né? Não ajuda a nossa massa a crescer. Então, essa farinha de trigo, ela de pacotinho, assim, de papel, é melhor a gente comprar, porque conserva mais aqui dentro a umidade dela e também o próprio conservante dela, a fermentação dela. Ó, o José colocou que não conhece, a Erandi também não conhece. Então, vocês podem estar comprando para experimentar. Como eu já falei pra vocês, não é marca de farinha de trigo que a gente sabe que a farinha é boa. Uma dica que eu já falei que eu dei pra vocês agora é a nossa embalagem, tá? Ser de papel. Procure usar a farinha de trigo que seja de embalagem de papel. E olhar aqui atrás também, que é nas informações nutricionais, a gente vai olhar aqui em proteína. Então, se a farinha de trigo você tá escolhendo no mercado, ela tem 5,0 de proteína, é a farinha de trigo ideal pra gente estar trabalhando com bolo caseiro. Se você encontrar no mercado uma farinha de trigo que tem ali 4,9, também é ideal. Acima disso, não é uma farinha ideal, mas se você não tiver outra escolha, não tiver outra opção de farinha de trigo para usar aí na tua cidade, o que você vai estar fazendo? Você vai estar colocando amido de milho, porque o amido de milho, ele quebra essa rede de glúten, né, um pouco da proteína da nossa farinha e deixa a nossa farinha mais fraca, vamos dizer assim, né? É mais ou menos tipo assim, uma misturinha que a gente faz. Então, uma receita de bolo comum, né? É normal, assim, uma receita pequena, a gente coloca ali de 2 a 3 colheres de amido de milho, se a farinha de trigo for muito forte, tá? Essa farinha de trigo aqui, por exemplo, eu já não precisava colocar amido de milho, porque vai ficar uma massa assim, quebradiça, vai ficar uma massa muito fofa, e ela não vai ter estrutura e o nosso bolo vai esfarelar, nossa fatia de bolo, tá?
Então é importante que a gente olhe primeiro a porcentagem de proteína. É claro que tem algumas receitas, gente, que pede amido de milho. Até tem receita que pede, a minha receita de cuca, que fica perfeita. Ela pede amido de milho, porém não é aquela quantidade que vai fazer que o meu bolo esfarele, que a minha fatia não tem estrutura. A Irande colocou a farinha de arroz. Então, a farinha de arroz, ela também é uma farinha que ela não tem estrutura. Ela não vai ter essa estrutura, por exemplo, em fazer um bolo... Como é que eu posso explicar? Um bolo assim... de camadas, por exemplo, de um recheio. Ela é uma farinha mais fraca, pra resumir. Ela não tem estrutura suficiente pra gente fazer um bolo com recheio, um bolo recheado, pra resumir, né? Ela não é uma farinha muito forte. Essa farinha é mais pra quem tem intolerância lactose, não, glúten, né? É a farinha pra quem tem intolerância a glúten, não pode consumir o glúten. Então, a farinha de arroz, pra gente... Ai, meu Deus. Ai, filha. Quase que leva a minha ringlete. Então é uma farinha de trigo que pra gente trabalhar na confeitaria normal, né, como eu trabalho com bolo artesanal normal, comum, não serviria pra mim. A não ser que tenha uma receita, que o meu cliente não tem intolerância a glúten, mas eu preferia usar a farinha de aveia sem glúten do que usar a farinha de arroz. Mas a farinha de arroz pra gente estar usando na confeitaria, o bolo que eu ensino, eu não aconselho porque ela não é uma farinha forte, tá? Então, a farinha ideal é essa daí que eu falei pra vocês, é tipo 1, tá? Quando vocês forem escolher a farinha de trigo no mercado, vocês vão olhar a farinha de trigo tipo 1. Aí vocês vão lá na informação nutricional da farinha, você vai olhar aqui atrás, ó. Aqui não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Aí tem a quantidade de proteína, tá? Todo pacote de farinha de trigo vai ter isso aqui, a quantidade de proteína aqui atrás. Aí você vai olhar 5.0, 4.0. Acima disso, gente, passou disso, é uma farinha muito forte pra gente estar trabalhando com bolo, tá? Aí a gente usa aquela técnica ali do amido de milho. Mas assim, geralmente, em todo lugar aqui, pelo menos, da região aqui onde eu moro, eu nunca encontrei farinha de trigo com mais porcentagem de proteína e de não ter essa farinha de trigo com pouca porcentagem de proteína. Sempre tem várias opções, tá? E deixa a gente entrar aqui na farinha de trigo integral. A farinha de trigo integral mesmo, aqui no Brasil a gente não tem, né? A gente tem, assim, 2 empresas, mais ou menos, que vendem a farinha de trigo integral. Porque essa farinha de trigo integral que a gente tem aqui na nossa região, nos mercados, dessas marcas aqui, tipo... A Coama, eu não sei se tem a marca integral, mas eu sei que a Dona Benta tem, eu sei que a Renata tem, eu sei que a Roquija tem. Essa farinha de trigo que tem nesse supermercado, assim, integral, não é bem a farinha de trigo integral. Deixa eu falar pra vocês, assim, que é mais ou menos um aproveitamento da farinha de trigo. É o grão branco, é a farinha branca misturada com a casca do trigo. Mas não é uma farinha integral, realmente integral. Vamos dizer assim, é uma falsificação. Porque eu também não sei se é difícil a produção aqui no Brasil, mas eu sei que fora do Brasil é mais fácil de encontrar a farinha integral original mesmo, do que aqui dentro do Brasil. Então, a gente tem alguma dúvida? Eu consegui esclarecer bem pra vocês essa dica aqui pra vocês da farinha de trigo. Porque, gente, conhecer os nossos ingredientes pra gente trabalhar é essencial, porque vai diminuir o nosso custo do nosso bolso. Porque imagina, eu vou no mercado, eu como uma farinha de trigo que eu não tenho conhecimento dela, acabo que perco a minha receita. Se for uma farinha de trigo ali, como eu falei pra vocês, 11% de proteína. Deixa eu finalizar daquela minha aluna. Ela ainda comprou um pacote de 5 kg, não foi nem ela, na verdade, foi o marido dela. Ela pediu pro marido dela ir ao mercado, ele comprou um pacote de 5 kg ainda. Então ficou se ela não usou pra fazer pão, aquele pacote ficou rolando até que foi descartado, porque foi um dinheiro jogado fora. Então, assim, é muito importante a gente ter esse conhecimento básico dos ingredientes pra gente não perder dinheiro também, né? Então, isso aqui é um conhecimento essencial que toda boleira, né, toda confeiteira precisa ter, precisa saber qual farinha de trigo que eu vou utilizar na minha massa de bolo caseiro, na minha massa de bolo festivo, enfim. É um conhecimento muito rico, tá? Se vocês têm alguma dúvida, ficou bem clara a minha explicação pra vocês? Conseguiram entender? Não ficou confuso? Eu tô com a minha colinha aqui, que eu deixo a minha colinha, né, gente, pra me consultar se eu não esqueci nada. Mas, farinha de trigo com fermento. Farinha de trigo com fermento, é isso aí. Tem muita gente que gosta de usar farinha de trigo com fermento, né? Mas assim, ó, aqui no Brasil a gente não tem uma farinha boa. Ainda essa farinha aqui não é 100% boa. Em geral, todas as farinhas, não é só essa. Em todas as farinhas do Brasil
não é 100% boa. Não sei por causa se é do moinho deles que não são bons, se na produção, na hora lá de plantar, eu não sei porquê, tá? Mas no Brasil a gente não tem farinha de trigo 100% boa. Tem só fora do país que é, se eu não me engano, é 000, que é a melhor farinha de trigo que existe. Porém, a gente já não tem a farinha de trigo boa aqui, imagina ela misturada com fermento. Então, a farinha misturada com fermento, ela não é uma farinha que é indicada para a confeitaria, para qualquer uso. Mas, porém, eu não indicaria porque não é uma farinha de trigo que ela seja boa o suficiente para a gente estar fazendo nossos bolos. Como eu até tenho um vídeo aqui no meu feed explicando também. A gente pode correr o risco dessa farinha de trigo entrar algum furinho ali dentro. Entrou um furinho, ó, essa aqui é de papel. Eu até tenho uma ali que tá rasgadinha aqui do lado. Ela tá rasgadinha. Aí acontece, entrou umidade dentro dessa farinha de trigo, se ela tiver com fermento, o fermento, quando ele entra em contato com a umidade, já começa a agir. Então imagine, essa farinha de trigo for com fermento, ela tá furadinha, entrou toda a umidade ali dentro, o meu fermento ele já vai estar agindo ali. Então até eu usar essa farinha de trigo, ele já vai começar a perder o efeito dele e a ação dele. Quando eu vou usar para fazer um bolo, esse fermento não vai mais estar agindo como eu preciso, né? Aí acaba que eu vou acabar perdendo a minha receita, esse bolo pode solar, pode batumar e pode não crescer também, corro o risco de perder a minha receita. Então por isso que é importante também a gente procurar farinha de trigo sem fermento e usar o fermento depois logo em seguida e conservar também esse fermento bem fechadinho para que o nosso bolo dê certo no final, né, gente? Então assim, ó, tudo é um complemento. Você precisa ter ingredientes bons, você precisa conhecer o seu forno, você precisa conservar bem esses ingredientes também para não entrar ar, não entrar umidade. Para que esse ingrediente ele seja da melhor forma possível quando a gente for trabalhar com ele. Então assim, essas são as nossas ferramentas de trabalho e elas precisam estar perfeitas para que nós, né, consiga dar um resultado incrível ali no nosso produto. Ó, o José colocou que não gosta de usar farinha de trigo com fermento. Olha, se eu falar pra vocês que eu usei uma vez na minha vida e não gostei, porque eu fiz uma receita de bolo, meu bolo cresceu demais, não sei porquê também. Cresceu e não parou mais de crescer. Ficou bem feio assim em cima da forma e eu não gostei do resultado. Então eu prefiro dosar ali a quantidade de fermento que a minha receita pede de que tá usando uma farinha de trigo com fermento. Porque até então a gente nem sabe, ali tem atrás, né, informação a cada 100 gramas de farinha, tantos gramas de fermento. Só que pra estar fazendo esse cálculo é muito complicado, né? Já é corrida na hora da nossa produção, mas a gente tem que ficar parando pra fazer cálculo. Então era isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tô olhando aqui a minha colinha, tá? Então é basicamente isso aí que eu falei pra vocês. É isso aqui mesmo. É isso que eu falei pra vocês. Na hora de escolher farinha de trigo, fica atenta a esses detalhes. Pra gente ter um resultado perfeito na massa do nosso bolo. E biscoito também, tá? Cookies também. Então assim, em geral, farinha de trigo tipo 1 que a gente vai usar. Farinha de trigo sem fermento. Isso assim, fica muito a critério de vocês, tá, gente? Eu não vou falar pra vocês que vocês não devem usar farinha de trigo com fermento. Eu tô falando aqui pra vocês o conhecimento que é melhor a gente usar sem fermento. Por causa que a gente corre muitos riscos usar farinha de trigo com fermento. Eu não tô falando pra vocês o que vocês devem usar ou não. Se vocês gostarem de usar, se você gostar de usar com fermento, usa, faz anos, nunca teve problema, continua. O que deu certo pra mim, eu tô falando, né? O que deu errado também, eu tô falando pra vocês terem esse conhecimento e analisar o que é bom pra vocês. Mas é isso aí, se vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou encerrar. E lá agora no meu stories, eu vou abrir uma caixinha de pergunta. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem mandar lá. E na semana que vem a gente vai estar fazendo nossa maratona. Eu quero que vocês participem, se vocês quiserem, né, aprender um pouco mais. Então vai ser a maratona Vivendo de Bolo Artesanal. Ali eu vou explicar pra vocês, eu vou ensinar 3 receitas pra vocês. A gente vai ter umas aulas bem legais ali, que eu vou colocar o tema das aulas hoje ainda. Eu quero ver se eu coloco lá no grupo do WhatsApp. E quero ver se eu coloco também, eu acho que eu vou colocar aqui pra vocês no Instagram também, no feed do Instagram. Então assim, vai ser uma aula muito show, tá? Muito top mesmo. Eu quero entregar o melhorzinho pra vocês começar a fazer bolo. Se não tem interesse em vender, mas vocês vão aprender pra casa, fazer bolos deliciosos pra família, tá? A Valquíria entrou, muito bem-vinda. A Valquíria acho que também começou a me seguir agora faz pouco tempo. Sejam muito bem-vindos todos vocês aqui no meu perfil. Aqui tem bastante conteúdo legal, tá? Vocês querem aprender a fazer bolo, vocês que gostam de cozinha como eu, tem muito conteúdo maravilhoso pra vocês aprender, tá? Gente, muito obrigada. Deixo o convite aí pra vocês na nossa maratona na semana que vem. Lá no meu perfil tem o link pra vocês entrarem no grupo do WhatsApp e aguardar, porque ela vai ser lá que eu vou mandar o tema das lives, vai ser lá que eu vou colocar também pra vocês o link da aula quando a gente for entrar ao vivo, pra ficar mais acessível pra vocês, né?
Porque às vezes o Instagram, gente, ele não mostra. Eu tô ao vivo aqui, ó, ele não mostrou pra toda a minha base. Ele não mostra. Então, por isso que tem que estar lá no grupo pra vocês saberem a hora que eu vou estar entrando ao vivo pra passar o conteúdo pra vocês, tá? Ai, que bom, Valquíria, fico muito feliz. Ela colocou assim, tô aprendendo muito com você. Ai, fico feliz demais, tá? Muito obrigada. Ai, gente, eu amo falar de confeitaria. Isso é minha... Eu não me vejo fazendo outra coisa na minha vida. Então, eu fico muito feliz que o que eu tô ensinando, vocês estão aprendendo. Fico feliz demais, tá? Muito obrigada, tá? Beijos. E responde depois a caixinha de perguntas se vocês tiverem alguma dúvida que eu vou colocar nos stories, tá? Tchau. Tenha uma boa quarta-feira. E lembrando que sexta-feira a gente tem aula também, tá? Sexta-feira a gente vai falar de açúcar, tá bom? Função do açúcar na massa do nosso bolo. Tchau, gente. Muito obrigada.